O deputado Paulo Ramos, do PDT, na CPI das fake news, tentou de todas as formas intimidar e acuar Hans River, porque ele já havia revelado que tinha feito disparos em massa para o PT nas eleições. E, para a surpresa do deputado, Hans lhe deu uma investida espetacular. Veja. Presidente, cumprimento a todos. Dizer ao senhor Hans River que ele não está sendo investigado. O senhor aqui é testemunha. O senhor não é investigado. Então, para deixar isso claro, porque fica às vezes a impressão no debate que o senhor é alvo da investigação, e o senhor não é. Na realidade... O senhor aqui é testemunha. O senhor é testemunha. Pessoal, eu quero fazer um registro, presidente. O advogado não pode se comunicar com a testemunha. O advogado, eu estou fazendo a pergunta, o advogado não pode se comunicar. Claro que pode. Presidente, eu defendo as prerrogativas do advogado, que eu sou também advogado. Então não vem com isso. Senhor presidente, eu posso tomar a palavra agora nesse momento? Presidente, com todo o respeito, eu queria saber onde é que está previsto na lei que o advogado não pode se comunicar com a testemunha. Porque eu também sou advogada e estou achando que esse deputado, com todo o respeito, que eu sempre lhe tive, deputado, o senhor está intimidando a testemunha. O senhor está intimidando a testemunha o tempo todo. Eu tenho a impressão de que o doutor Fernando conhece quais são as atribuições do advogado, qual o papel do advogado quando uma testemunha está prestando depoimento. Ele sabe que a testemunha é que tem que prestar o depoimento. O advogado não pode responder nem orientar a testemunha sobre o que ela tem que dizer. O advogado ouve se as prerrogativas da testemunha. Se a testemunha for desrespeitada, o advogado intervém, que não é o caso. Então eu peço ao doutor Fernando que aguarde com paciência as perguntas e as respostas. Estou registrando aqui que o senhor Hans não é investigado. Para deixar claro isso. O senhor Hans aqui é testemunha. E eu quero concluir. Então eu quero fazer as perguntas. Somente isto. Somente isto. Eu quero perguntar, se eu perguntar, se Vossa Excelência, senhor presidente, mas eu quero que oriente, que advirta o advogado de que ele tem que aguardar a testemunha responder as perguntas, sem a intervenção dele. Somente isso. Mas em nenhum momento isso aconteceu, deputado. Eu não sei do que o senhor está se referindo. O nobre advogado não pode responder pelo depoente. Ele não respondeu até agora, presidente. Eu não sei do que o deputado está falando. Pode conversar com o seu advogado durante o depoimento. Eu não estou aqui me manifestando tendo esta ou aquela posição, não. Eu não estou me manifestando aqui. Eu quero fazer as perguntas. Eu só registro que o advogado... Somente isso, pô. Veja só, que é um preconceito. Ainda nem perguntei, que eu quero perguntar ao senhor Hans, nessa questão do trabalho escravo e na ação trabalhista, se os demais trabalhadores, se ele foi o único que ingressou com a ação contra a empresa. Posso falar? Pode. Só um detalhe. Só para deixar claro, eu vivi, não foi meu advogado que viveu. O que eu pergunto para ele, a maneira que eu vou me dirigir a você, ao presidente que está aqui do meu lado, porque eu fiquei irritado com uma situação que ocorreu antes da senhora de vermelho chegar. Agora sim, o que acontece? Não houve trabalho escravo. Trabalho escravo é quando você não recebe pelo trabalho. Eu estou dizendo, as condições de trabalho nós já conhecemos. Eu estou perguntando se o senhor foi o único que ingressou com a ação trabalhista contra a empresa, só isso. Quando eu saí da empresa, eu perguntei para vários funcionários que naquele período dizia ser amigo. Falei, você vai depor lá a meu favor? Você viveu, você estava aqui, você viu tudo. Eu entrei com a ação trabalhista, apareceu alguém? Não, foi o único. Não apareceu ninguém. Quando ficaram sabendo que a Folha de São Paulo acabou com o meu nome e ficaram sabendo da quantia simbólica que a empresa tinha feito acordo comigo, teve uns atrevidos que chegaram a entrar em contato querendo que eu ajudasse a fazer uma ação trabalhista. O que eu fiz? No momento que eu pedi para que fosse testemunha e ninguém me atendeu, eu bloqueei todo mundo. Nada mais justo assim, da mesma maneira que você também faria a mesma coisa. Na hora que eu precisei e não me ajudou, eu vou ajudar os outros. Entendeu? O senhor revelou para nós aqui que a empresa
ou algumas empresas associadas à empresa que contratou o senhor, houve pressão para que o senhor não tomasse determinadas iniciativas, que o senhor silenciasse. E aí eu queria saber, isso foi antes ou depois da sua relação, do seu relacionamento com a jornalista que fez a matéria? Olha, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de pegar a matéria, tá certo? Ela se insinuou para entrar, ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá. Não está aqui, eu trouxe para o flat que a gente está. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Entendeu? Tudo bem. Então, assim, se eu fazer um registro... Não, estou respondendo a sua pergunta e deixando claro, porque acho que não ficou claro isso. Porque tem muita coisa que está sendo dito de uma maneira distorcida. Eu só perguntei. A pergunta que eu fiz não ainda envolvia o seu relacionamento. Eu não tive relacionamento nenhum profissional. Com ela. Eu só perguntei se quando as empresas, e o que o senhor falou aqui, que as empresas solicitaram ao senhor para encerrar, para não dar depois, não tomar nenhuma iniciativa, se foi antes ou depois do contato que o senhor teve com a jornalista. Eu só perguntei isso. Mas eu já tinha respondido, vou responder de novo. A jornalista, ela apareceu exatamente... Tudo isso que eu estou citando aqui, vamos colocar a semana. Aconteceu a negociação do processo na segunda, terça-feira me apareceu a jornalista. Entendi. Então, foi feita a negociação num dia, no dia seguinte ela estava aparecendo. Não, deixa eu lhe dizer, está bem. Isso não... Aí eu ainda não cheguei no... Vou explicar por quê. Muita coisa que o senhor está depondo aqui, muita coisa está na sua ação trabalhista, que o senhor não pode contradizer aquilo que está naquilo que o senhor mesmo sustentou para alcançar os seus direitos em relação à empresa. Somente isso. E mais, e é preciso isto. Eu, no início do depoimento, eu fiz questão de registrar muito mais como se fosse um alerta, que ninguém se obriga a conhecer a norma, dizer que a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, mas numa CPI também comete ilícito quem omite a verdade. Não é só dizer a verdade. Se houver alguma pergunta feita sobre algo que o senhor tem ciência, que já consta em algum lugar, e o senhor aqui omitiu, isso também representa transgressão à norma. Mas tudo bem, é só para alerta. Permita-se só a sua resposta. Sabe por quê? Porque, vocês têm que dizer, jornalista muitas vezes grava o... É possível que a jornalista tenha gravado as conversas que teve com o senhor. É possível, eu não estou afirmando que ela gravou. Porque se houver uma discrepância muito grande em relação àquilo que o senhor aqui diz e a matéria, eu vou sugerir depois uma acariação com a jornalista. Mas peraí, ela... Somente isto. Agora não. Eu posso falar? Agora ela acabar com o meu nome e depois você insinuar que tem gravação... Deixa eu dizer uma coisa. Eu lamento muito... Deixa eu dizer... Eu lamento muito as suas... Nós temos exemplos, os mais diversos, de pessoas como o senhor que foram vítimas. Eu não tenho dúvida de que o senhor é vítima. Nenhuma dúvida de que o senhor é vítima, de que tudo isso inviabiliza a sua vida profissional. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu não estou aqui numa posição contrária ao senhor. Ao contrário, eu tenho certeza absoluta, eu imagino o preço que o senhor está pagando. Aliás, inclusive em relação a preocupações com a sua segurança pessoal. Nenhuma dúvida quanto a isso. E eu não estou aqui contra a sua pessoa,
Não estou aqui a fim de jogar uma casca de banana para que o senhor fique numa situação difícil. Claro que não. O que eu preciso é fazer a pergunta em função daquilo... O que nós estamos investigando? Nós estamos investigando o disparo em massa de mensagens mentirosas, comprometendo a reputação das pessoas. É isto só. Este é o alvo da investigação. Então, a pergunta que eu faço: o senhor, quando trabalhava, o senhor sabia o conteúdo daquilo que estava sendo transmitido? Olha, como eu já cansei de falar aqui, mas tem duas coisas que o senhor falou no discurso do senhor. Uma, que a jornalista tem alguma gravação. Não sei. Não, eu posso falar agora. Eu escutei o senhor falar. Não. Assim, uma que a jornalista tem alguma gravação e outra de ocorrer risco de ameaça com a minha integridade, o meu físico, no meio da rua. Eu não já senti duas coisas diferentes aí. Agora, outra coisa. No momento que a gente trabalhava nessa empresa, para nós, naquele momento, não era uma coisa que foi apresentada de uma maneira errada. Foi apresentado um trabalho que pra gente era um trabalho. Claro. Entendeu? Nenhuma dúvida quanto a isso. Não foi apresentado assim, ó, você vai chegar, você vai fazer isso daqui é ilegal, tá? Não foi apresentado assim. Mas claro que eu não estou interpretando assim, não. A grande que eu estou perguntando, o senhor tinha conhecimento do conteúdo das mensagens que eram disparadas? Ou o senhor trabalhava, recebia tudo pronto e disparava? Sim. É isso que eu estou perguntando. Quando eu mostrei ali o funcionamento do aparelho, do celular e a questão do WhatsApp, quando você emparelhava os celulares e colocava no QR Code e começava a descer o que você estava fazendo de propaganda, você via o que você estava fazendo de propaganda. Então, você via que era campanha de política, você via que era santinho, que nem aqueles santinhos que tinha antigamente, que era jogado pelo território nacional. E você via logo de mercado, olha, promoção hoje de frango, promoção de não sei do quê. Bem. E era isso que a gente via. O senhor tinha... Nós estamos tratando aqui... Concluindo, deputado. Nós não estamos tratando daquilo que é lícito. Nós estamos investigando aquilo que é ilícito. O que é lícito, inclusive em campanha eleitoral, o que é lícito não é o objeto da nossa investigação. Nós estamos investigando disparo de fakes em massa para alcançar determinados objetivos, alcançando a honra das pessoas. É isso que nós estamos... Nós não estamos responsabilizando o senhor. O senhor estava lá trabalhando. O senhor arrumou um emprego e tinha as tarefas. A pergunta que eu faço: é possível identificar as campanhas eleitorais que foram feitas? É possível, porque se você pegar o histórico de todo mundo, aí você vê. Assim, quando eu cheguei no Ministério Público, quando eu fui chamado no Ministério Público, falaram que o pai do moço que está sentado ali, que eu tinha ajudado a fazer a campanha, denegrindo a imagem do pai dele. E denegrindo o PT e tudo mais. Eu falei, mas gente, não rolou isso daí. O que aconteceu? Era campanha política, não tinha essa... Na minha presença enquanto eu estava na empresa, no período todo que eu estive na empresa, não teve disparo denegrindo a imagem de ninguém. E muito menos disparo a respeito do pai do moço que está aqui, que eu não sei o nome dele, mas... Então, o senhor conhecia o conteúdo das mensagens que eram disparadas? Sim, e a pergunta que o senhor me fez é se tinha alguma coisa ofensiva. E não tinha. Então, pelo menos no período que eu estava lá presente, não tinha. Então, o senhor não tomou conhecimento, não constatou nas mensagens disparadas nada que, na sua avaliação, representasse fake news? Olha, eu sou consciente da minha faculdade mental, eu sei distinguir o que é uma coisa ou outra. Então, nessa situação, naquele período, nada mais, nada menos, quando era campanha política, aparecia o número do candidato, o nome do candidato, o zoneamento que ele estava se elegendo. Bom, então não tinha nada fora isso. Pelo menos no momento que eu estive trabalhando na empresa, o que passou, pelo menos na minha mão, não tinha nada além disso. E em relação às mensagens, em relação a quem estava tendo as mensagens difundidas... Concluindo, deputado. É possível saber quantidades? Tal mensagem X, tal mensagem Y, em termos de quantidades. É possível saber isso? Era produto grande, não era coisinha pequena, não. Eram várias mensagens diferentes, naturalmente, imagem para públicos diferentes. O chip.
Teoricamente, vamos dizer assim, por quê? Tinha vamos supor que aqui, essa primeira fileira é o estado de São Paulo. A fileira do senhor é o estado do Rio de Janeiro. Tinha números de telefone que eu não podia mandar mensagem para o Rio de Janeiro que cabia para São Paulo. Não sei se você está entendendo. Que cabia para São Paulo. Entendi. Tinha determinada campanha que eu não podia mandar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro porque cabia para o Pará. Não sei se você está entendendo isso que eu estou falando. Campanha política presidencial não tinha problema. Por que não tinha problema? O presidente é do território nacional. Entendeu? Concluindo. Por último, né, senhor? Ô, deputado, paralelamente as tarefas... Tenha paciência com o meu... Não, é regimento interno, não é paciência. O regimento interno fala 15 minutos. Não estou vendo razão... Daqui a pouco começa a sessão do Congresso e a gente vai ter que... Não estou vendo razão para nenhum sofrimento de nenhuma parte. Não tem sofrimento. Os outros parlamentares querem também fazer suas perguntas. Só respeito aos parlamentares. O pessoal interrompe, é um frisson, né? Há uma agitação. O senhor, paralelamente ao trabalho que desenvolveu, trabalhando para a empresa, cumprindo as tarefas inerentes ao seu trabalho, o senhor participou de alguma campanha eleitoral paralelamente? Distribuiu panfleto, esteve na rua, organizou reuniões? É isso. Por acaso você investigou minha vida particular? Não, estou perguntando. Estou perguntando isso. Engraçado... Ué... Não, o engraçado é que é assim, né? Tipo, você... Estou perguntando, olha aqui. Você jogou duas situações. Eu estou perguntando se o senhor... E além, fora dessa... Eu fiz a campanha política do Polici Neto, que é vizinho meu. Então... Já mostra que eu não sou favelado, eu sou burguês. E aí você vê... Fiz campanha política do Carlos, alguma coisa assim, que morava próximo da minha casa. Então, assim, eu preciso que faça boca a boca, eu preciso que você entregue ali, faça propaganda dos outros. Tanto que se você olhar nas minhas redes sociais, como o senhor investigou muito bem investigado, pelo jeito, fez o seu trabalho. Eu não sabia nem que o senhor vinha prestar depoimento hoje. Mas investigou bem. Só para concluir o seguinte... Às vezes, eu quero solicitar, às vezes o depoente, ele fica na defensiva. Não precisa. Está na defensiva. Eu perguntei só. Eu só perguntei. Então, para concluir, senhor presidente. Pois não, deputado. Se ele tem... Senhor presidente, pelo tempo de liderança do PSL. Pelo tempo de liderança do PSL. Se ele tem ciência... Eu conheço o deputado Paulo Ramos, ele não vai parar. Ele vai abusar da boa vontade. Se ele tem ciência, eu vou concluir, senhor presidente. Ele vai abusar da boa vontade de Vossa Excelência. Última conclusão, né, deputado? Se ele tem ciência... Não, já é a terceira conclusão, já. Se ele tem ciência... Se ele ouviu de quem contratou a empresa... Em caso de partidos políticos de um modo geral, se ele teve acesso, se ele teve conhecimento de quem contratou, de quais os partidos que contrataram a empresa para Deputado Túlio Gadelha. Mas eu já falei isso várias vezes aqui. Deputado Túlio. O próprio PT que me colocou na situação que eu me encontro hoje, cara. Todos os partidos políticos contrataram IACOS para fazer a situação de propaganda. Mas o engraçado é que o PT cismou com o pai dele e cismou comigo. E assim, cismou de uma maneira que eu não tenho nada a ver. Pronto, já respondeu. Com a palavra o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Sem palavras.